A gente pode dar uma olhadinha agora a respeito da teoria quântica, que envolve eu observar alguns fenômenos e relacionar eles com a mecânica quântica, em especial sobre a quantização da matéria. Acompanha comigo. A teoria quântica ela foi criada para explicar aquilo que a mecânica newtoniana não explicava de forma satisfatória. A mecânica newtoniana ela não consegue explicar para nós como que é o comportamento de partículas que sejam muito pequenas ou que se movam a grandes velocidades. É por isso que eu preciso criar uma teoria e modelos novos para explicar o comportamento destes corpos. O que aconteceu é que a mecânica quântica foi criada exatamente para explicar esses fenômenos em escala muito pequena, quando eu estou falando de objetos do tamanho de átomos ou moléculas. Só que diferente da mecânica newtoniana, em que eu consigo criar uma equação e descobrir exatamente valores relacionados às minhas grandezas, posição, velocidade e energia, no caso da mecânica quântica, o que a gente tem aqui são todas as minhas equações descritas em formas de probabilidades. Então, existe uma probabilidade de tantos por cento de eu encontrar o corpo em tal posição com tal velocidade. Isso é o que a gente observa em relação à mecânica quântica. Claro que a gente pode pegar aqui alguns conceitos base da mecânica quântica sem entrar dentro de fato da mecânica quântica, trabalhando com probabilidades. Uma primeira parte que a gente pode observar é um dos primeiros problemas que a física encontrou no início do século XX, quando a gente estava tentando observar como que era o comportamento de gases aquecidos. Aqui o que a gente tem é um pouco sobre qual a radiação emitida por um corpo que é aquecido, um corpo negro. O que a gente sabe é que todos os corpos, ao serem aquecidos, eles emitem radiação de luz visível, aquilo que eu consigo ver com os olhos. Se esses corpos estão à temperatura ambiente, esses corpos eles vão emitir uma radiação ainda ondas eletromagnéticas, mas na faixa do infravermelho. A gente consegue ver essa ideia da luz emitida, da radiação visível emitida pelos corpos, se eu pegar tubos que tenham um gás contido neles, um gás rarefeito, e este gás ele é percorrido por uma corrente elétrica. A gente pode observar, como eu tenho representado aqui do lado, uma sequência de lâmpadas criadas com esses gases. Então eu tenho lâmpada de argônio, eu tenho de hélio, eu tenho mercúrio, eu tenho neônio e eu tenho nitrogênio. Notem que as lâmpadas elas têm uma coloração que está representado no meu tubo sempre mais à esquerda dos desenhos. Essa cor era difícil de ser explicada, não pelo fato de eu ter uma cor relacionada à lâmpada, mas se eu pegasse a luz dessa lâmpada e passasse a luz dessa lâmpada por uma espécie de prisma, separando a luz, o que eu via eram os componentes da cor da lâmpada. Então eu via faixas coloridas que, ao serem combinadas, geravam a cor que eu observava. Esse era o fato que era difícil de ser explicado pela física que se conhecia até então. A gente pode pegar e trabalhar um pouco com esse conceito daquilo que é visto ao pegar a luz de um corpo aquecido e passar por uma espécie de prisma da seguinte forma. Vamos pegar a luz do Sol e passar essa luz do Sol por um prisma. Se eu fizer isso, se eu pegar a luz do Sol e passar por um prisma, a luz do Sol branca ela vai ser decomposta nas cores do arco-íris. Então eu tenho as 7 cores do arco-íris aqui relacionadas com esse fato, começando pelo vermelho, o laranja, amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Essas cores do arco-íris são visíveis ao passar a luz branca sempre por um prisma. Agora, se eu pego e passo por um prisma a luz que vem de uma fonte, um gás que seja frio, ou seja, eu pego a luz branca do Sol com a luz branca de outra fonte, passo por um gás frio e depois de passar por esse gás frio, faço essa luz passar por uma espécie de prisma, o que eu vou ver vão ser o espectro da luz visível, essas cores do arco-íris, mas subtraído aqui eu vou ter algumas cores. Quer dizer que eu tenho ali a sequência das 7 cores do arco-íris, mas estão faltando algumas componentes, como se o gás frio pudesse absorver essa luz. Se por outro lado eu pego esse mesmo gás e aqueço esse gás, por exemplo, passando uma corrente elétrica por ele, como no caso de uma lâmpada, e fazer a luz que vai vir deste gás aquecido passar por uma espécie de prisma, o que eu vou observar
é o meu espectro das cores, o espectro visível, só que não aparece por completo esse espectro. Na verdade, o que vai aparecer para esse espectro são exatamente as cores que estavam faltando quando esse gás estava frio. Quer dizer, o que acaba aparecendo aqui, que eu consigo perceber, é que o gás frio parece que absorve essa quantidade de luz, mas quando ele é aquecido, ele emite exatamente essa mesma quantidade. Esse fato é que era difícil de ser percebido, de ser explicado pelaquilo que se sabia até então de física. O que eu preciso descrever aqui é a radiação de corpo negro. É claro que para poder descrever essa radiação de corpo negro, a gente tem alguns conceitos base. Esses conceitos base foram desenvolvidos por dois cientistas diferentes na época. Max Planck e Einstein desenvolveram alguns conceitos que ajudaram a entender a radiação de corpo negro. O que a gente sabe pelas ideias de Max Planck é que ele introduziu o fato de que a energia é quantizada. Ao invés de a energia ser um contínuo de valores, a energia pode ser dividida em partes, em subcomponentes. Esse ponto daqui leva àquilo que a gente chama de quanta, a menor quantidade possível de energia. E o que a gente sabe dessa situação é que a gente consegue calcular a energia relacionada a cada um desses quanta. A gente pode calcular essa energia se a gente relacionar a energia com aquilo que o Einstein acabou descrevendo depois. O Einstein explorou o conceito de que a energia é quantizada e aplicou isso à luz. Ou seja, o que eu estou observando aqui é o fato de que a luz ela também pode ser descrita por componentes. Ao invés da luz ser descrita por uma faixa do espectro, o que a gente vai fazer é pegar componentes da luz que descrevem o comportamento dela, os nossos fótons. O que a gente consegue fazer é calcular a energia desses fótons. A energia do fóton ela é quantizada, mas o que a gente sabe é que a energia radiante dos corpos ela acaba sendo contínua. Uma mistura, uma combinação das energias de cada um dos fótons constituintes dessa radiação. A gente pode calcular a energia de um fóton ou de um conjunto de fótons multiplicando a constante de Planck pelo valor da frequência dessa radiação, o valor da frequência característica do fóton que a gente está combinando. Agora, se eu quero calcular não a energia de um fóton como HF, mas quero calcular a energia de um conjunto de fótons, tudo que eu preciso fazer é multiplicar pelo número de fótons que eu tenho, número n de fótons aqui. Neste ponto daqui, a gente consegue calcular a energia de um conjunto de fótons ou a energia de uma certa quantidade de onda eletromagnética. Notem que esse conceito ele é bem usual em questões de vestibulares mais tradicionais e a gente até pode pegar um exemplo. Olha essa questão que eu tenho aqui do lado da URGS de 2011 a respeito da energia quantizada. A gente vai resolver essa questão em uma próxima videoaula. Então, coloca aí nos comentários como que é a resolução dessa questão para depois tu olhar comigo